Palmeiras e Fluminense, onde assistir, o horário e a escalação desse jogo decisivo hoje do Campeonato Brasileiro e também o que precisa acontecer hoje para o Palmeiras voltar à liderança. Vamos junto? Chega mais, você que nos conhece, por gentileza, já chega com o dedão no like. Se você estiver pelo celular, clica no like, dá aquele hypar no vídeo que é muito importante para o nosso canal, para o nosso crescimento, para você receber os vídeos em primeira mão, porque todo dia aqui tem vídeo sobre Verdão. E você que não nos conhece, cara, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e como falei para vocês, quase todo santo dia aqui tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, e feito de maneira leve, sempre na resenha, que é assim que o futebol tem que ser. Fechado, meus amigos? Vamos falar aqui onde você pode assistir o jogo de hoje e você ficar informado, né? Palmeiras e Fluminense vão jogar hoje, 9h30 desse sábado, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você pode assistir no Sport TV e no Premiere. Eles vão transmitir esse jogo ao vivo e você também pode acompanhar aí todos os lances na íntegra, tá? O Palmeiras chega pro duelo precisando vencer, precisa vencer para ter a chance de voltar à liderança, e uma vitória sobre o Fluminense e um tropeço do Flamengo diante do Red Bull, ali no mesmo horário, os dois vão estar jogando juntos, garante a primeira posição do Palmeiras. O Palmeiras que vem de 2 derrotas e um empate no Brasileirão, vacilou muito contra os times aí, Mirassol, Santos e agora o Vitória, né? Esses vacilos aí custaram a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras acabou caindo ali para o segundo lugar. E o Fluminense chega com a confiança lá em cima depois de ter vencido o Flamengo no Clássico. Vencido não, o Fluminense amassou o Flamengo. E, inclusive, é quem mais somou pontos no Brasileirão desde que contratou o Zubeldia como treinador. 12 rodadas atrás, mas tem um ponto aqui muito interessante, é que o Fluminense não venceu fora de casa com o Zubeldia. Então, reforçando para vocês aqui, ó, hoje você pode assistir esse jogo no Sport TV e no Premiere. E como vem o Palmeiras para esse jogo? O Palmeiras que precisa vencer de qualquer maneira se quiser pensar em título, tá? Ó, o Abel vai ter o retorno de todos os convocados das seleções que precisaram, né, ser poupados aí na rodada passada, mas a baixa fica por conta do Andrés Pereira, que foi expulso depois do final de jogo contra o Vitória por reclamação. Então o Palmeiras deve ter algumas alterações aí em relação ao último jogo, tá? Ó, provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, o Kelvin, Murilo, alternando com Bruno Fux, Gomes e Piquerez, Aníbal Moreno, Veiga e Alan, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Aí quem tá de fora? O Andrés Pereira suspenso, Lucas Evangelista lesionado, Paulinho com cirurgia e o Everton em transição física. E aí temos os pendurados, aqui muito cuidado, hein? O Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo, Piquerez, Facundo Torres, Flaco Lopes, Aníbal Moreno e até o Vitor Castanheira está pendurado para você ver como a coisa tá. E vamos falar do Fluminense aqui também, ó, como os caras vêm. Muitos falou que o Fluminense vai, abre aspas, entregar, vai vir mais mole para esse jogo. Eu não sei, não boto tanta fé não, viu? Ó, o Fluminense tem 3 desfalques certos em relação ao time que jogou contra o Flamengo. O René cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Aqui disseram que é desfalque pro Fluminense, não pra gente, tá? O torcedor do Fluminense falou isso. E o Thiago Silva não joga, vocês sabem o quão importante é o Thiago Silva pro Fluminense. E o Lúcio Acosta, que inclusive marcou contra o Flamengo, fez um golaço. Eles nem viajaram para São Paulo por questões físicas. Ele sentiu a coxa no Fla-Flu e está se recuperando. E o Thiago Silva, ele evita atuar em gramado sintético aí por conta da dificuldade de recuperação. Ele que já tem 41 anos, inclusive, vale ressaltar. E a provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e Fuentes, Hércules, que é um bom volante, Martinelli e Lima. O Lima ali que talvez pode alternar com o Nonato. Aí você tem o Serna, Canóbio e Everaldo. E aí quem tá de fora? René, Thiago Silva, René suspenso, Thiago Silva poupado, o Lúcio Acosta que tá com dor na perna e o Manuel em transição. Os pendurados deles: Canóbio, Acosta, Lima, Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Fábio, Ganso e Everaldo. O Thiago Santos joga bola ainda, estou surpreso. E na arbitragem, Jonathan Benkstein Pinheiro, Eduardo Gonçalves da Cruz, árbitro 2, Thiago Augusto Caps Diel, quarto árbitro, Maguelson Lima Barbosa e VAR, Eber Roberto Lopes. Olha que surpresa, o Eber Roberto Lopes. VAR. Diga lá, quais as suas impressões sobre esse jogo de hoje? Aqui não tem opção, né? É ganhar ou ganhar. Eu ia falar, quando você tá lendo, que me preocupa um pouco meio pela falta de pegada,
a má fase do Aníbal, não a falta de pegada dele, mas a má fase dele, e o Veiga, né? O Veiga, a gente sabe que tá com alguma dificuldade em relação à intensidade de jogo ultimamente. Então ele jogando como um segundo volante aí me preocupou um pouco, mas você leu aí o meio do Fluminense, que é Martinelli e Hércules. Nenhum dos dois é primeiro volante. O Hércules um pouquinho, mas o Hércules a gente sabe, chega bastante na área, faz bastante gols, inclusive, né? Já fez gol contra o Palmeiras pelo Fortaleza. Martinelli chega bem, então me parece que eles também estão sem aquela pegada no meio campo de marcação. O Palmeiras ainda tem o Aníbal jogando bem, acho que a gente ganha nisso. Então acho que esse jogo vai ser um pouquinho... O lado bom, que provavelmente vai ser um jogo aberto, né? Não vai ser aquela retranca que foi o Vitória precisava segurar o placar, né? O Vitória nem tentou, né, fazer um contra-ataquezinho ou outro, mas nem tentou alguma vitória, por isso que foi um jogo tão complicado, e agora contra o Fluminense vai ser jogo aberto. Aí você tem o risco também de tomar gol, né? Que o ataque deles aí, o Serna deitou na gente ano passado, não lembro muito bem. Acho que foi um dos poucos bons jogos dele ano passado que garantiu ele a permanência dele no Fluminense. Canóbio também. Tem alguns nomes interessantes mesmo com os desfalques. Mas se você olhar realmente, especialmente a zaga, o Ignacio foi muito elogiado lá no Mundial, e depois do Mundial a galera critica muito ele, o Freitas também, muito criticado aí, né? Então os caras têm algumas dificuldades aí defensivas. Só que aí a gente precisa explorar isso, né? Eu iria de camisa amarela hoje, que parece que toda vez que joga essa camisa aí, o Flaco Rock funciona. Vamos jogar com qualquer coisa, com mística, superstição, mas hoje, se o ataque funcionar, né, cara, pode dar muito bom, porque realmente a dificuldade defensiva dele, especialmente sem o Thiago Silva, que além da questão técnica, tem a questão da liderança. E pelo amor de Deus, né? O Fábio poderia não fazer tanta força hoje, né? Que é impressionante. O Fábio, daqui a pouco, ele tá jogando com 60 anos, vai estar fechando gol ainda, cara. Sossega um pouco. Tira, aposenta, velho. Inclusive, já dei a minha sugestão aqui, né? A minha escalação por mim seria Soteldo no gol e Fábio no ataque. Só para poupar os jogadores. O Fluminense não pode ser responsável. Joga semifinal de Copa do Brasil. Então, por favor, Fluminense, vamos dar aquela tiradinha no pé. Oi? Mas assim, até. É claro, a gente não faz o negócio de entregar, a gente sabe que é um negócio meio subjetivo, né? Mas o jogador, eu duvido que não passe na cabeça do jogador. Só você vê o exemplo do Grafite lá, que salvou o Corinthians do rebaixamento no Paulista. O Thiago Ribeiro, que não salvou matematicamente exatamente o Palmeiras lá pelo Santos, mas mesmo assim ficou marcado. Então o jogador tem que saber, ou ele pode ficar marcado, né, por talvez ganhar a Copa do Brasil ali pelo Fluminense, ou ficar marcado por ajudar o Flamengo a ganhar o título. Então eu duvido que isso não passe na cabeça do cara, sabe? Eu não sei. Se não passar, tomara que passe, para os caras não fazerem muita força. A própria torcida do Fluminense, né, cara? Tá me surpreendendo pra caramba. Você entra nos posts das torcidas do Fluminense, o cara fala, ó, se ganhar hoje a gente vai no CT. Os caras estavam falando, se ganhar hoje nós vamos protestar. Então a própria torcida do Fluminense tá pedindo. Eu não sei, não. Eu acho que os caras vão já naquela passada lenta, naquela passada leve. Os caras já vão pensando no Vila Mix ali, já vão escolher uma baladinha, um negocinho legal pós-jogo, já vão com o freio de mão. Puxa, tem muita coisa legal em São Paulo pra vocês fazerem, rapaziada. Então segura o freio de mão aí, vão devagarzinho. Ano passado tem uma coisa parecida que foi o São Paulo, né? Contra o Botafogo, que foi jogar lá no Newton Santos. E o São Paulo, se não me engano, começa ganhando o jogo ainda, né? Mas depois, você assistindo o jogo, você vê que assim, não que o São Paulo entregou, só que o São Paulo não tava fazendo força, pô. Então era um time muito bom buscando o título contra um time que não tinha muito interesse. Então tem muito isso daí, né? O Fluminense precisa fazer muita força, o Palmeiras precisa jogar. O Palmeiras precisa jogar uma final hoje e o Fluminense jogar um jogo qualquer. Mas, cara, eu acho que deve rolar esse papo entre os jogadores, não é possível, né? Esse papo entre os jogadores e até... acho que o pior cenário possível para um jogador é se indispor com a torcida. Isso, e claramente os caras estão querendo entregar o jogo, pelo menos a torcida do Fluminense, né? Claramente, não é curioso, não é bom para o jogador hoje tentar ser o herói, porque, bicho, eu tenho certeza que ele vai se indispor com o torcedor do Fluminense, na cabeça dos caras. Tem um jogo, né? Um Palmeiras e Fluminense, que eu até citei lá, falei no Instagram. Em 2010, o Dinei faz o gol, falei no outro vídeo, né? O Dinei faz o gol, a torcida do Palmeiras começa a xingar o Dinei, começa a xingar ele. E, cara, depois o Fluminense vira o jogo e o Palmeiras estava com cartaz lá. Alguns torcedores falaram, vamos entregar, porque se o Palmeiras ganha e o Corinthians ganha, que ele estava 1 ponto, se eu não me engano, atrás do Fluminense, o Corinthians passa. Então aí você já vê o tamanho, né, de uma rivalidade, quanto uma rivalidade pesa.
nesses momentos. E antes de entrar no nosso próximo assunto aqui, meu amigo, se liga só, você tem uma chance extra. Se você ganhar, o lucro é teu. Se você perder, você pode apostar novamente. Eu tô falando dos nossos amigos da KTO, que tá te dando uma chance extra para quem quiser arriscar sem medo. Você tem até R$10 de volta se a tua aposta múltipla com 3 seleções ou mais não bater, que é válida para o Brasileirão da Série A. O que você vai fazer aqui, ó? QR Code na tela, cria sua conta na KTO, meu irmão, cria lá, chega mais, ou tem um link fixado também, que você tem a sua chance extra. E vou falar aqui a nossa já, né? Já vou deixar no jeito aqui, ó. O que eu coloquei? Palmeiras para ganhar, né? Menos de 1,5 gols do Fluminense. O Vitor Roque para dar um chute no gol. Mais de 5 escanteios para o Palmeiras e mais de um cartão para o Fluminense. Tá uma odd 4 aqui, ó. Já montei a minha chance extra na KTO. Se bater, estourei. Se não bater, eu tenho uma chance extra aí. A nossa próxima aposta pode ser feita na KTO com tranquilidade. Fechado, senhores? Então você também pode ter acesso à sua chance extra. Cria a sua conta aqui no QR Code na sua tela ou no link fixado nos comentários e vai lá brincar com muita responsabilidade. Sempre lembrando para vocês, para maiores de idade. E o que precisa acontecer hoje para o Palmeiras retomar a liderança do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras não depende mais de si, tá? O Palmeiras que está buscando a ponta da tabela e o empate diante do Vitória e a derrota do Flamengo para o Fluminense ajudou, diminuiu a diferença. Então, o Palmeiras precisa não só vencer o Fluminense, mas também torcer para uma derrota do Flamengo. Uma derrota ou até um empate serve. O Flamengo joga contra o Red Bull, né, Red Bull Bragantino, e vai acontecer junto com o Palmeiras, nesse sábado às 21h30. Eles jogam no Maracanã. Mas, a grande questão, o grande porém, o Massa Bruta, popularmente conhecido, vou chamar de Massa Bruta, inclusive sou fã, viu? Tenho muitos produtos do Red Bull Bragantino aqui na minha geladeira. Ele briga pelos seus objetivos e sonha com uma vaga na Libertadores. Por quê? Está na 8ª colocação e o G6 já virou G7. Então, assim, ó, nesse cenário, caso de vitória do Palmeiras e derrota do Flamengo, o Palmeiras não só ultrapassa o Flamengo, como também volta a abrir um ponto de vantagem sobre o Flamengo. O Palmeiras chegaria a 72 pontos, enquanto o Flamengo ficaria estacionado com 71. Então, ó, e para o Palmeiras reassumir a liderança também, o empate do Flamengo serve. Se o Flamengo empatar o Palmeiras e o Palmeiras ganhar, isso é inegociável, o Palmeiras volta à liderança porque tem mais vitórias. Então, isso aqui serviria também para o Palmeiras. E aqui até falando das chances de título, né? As chances de título se alteraram. Lembrando que isso aqui não serve para nada. Uma hora fala que até tem muitas coisas que você não consegue calcular, né, no futebol, o imponderável do futebol. Você não consegue saber se um jogador vai tropeçar na bola ou não, errar um pênalti. Isso aí com certeza não entra na estatística da UFMG. Hoje, obviamente, dá o Flamengo com maior chance de títulos. E vale lembrar aqui as próximas rodadas do Palmeiras, tá? O Palmeiras pega, antes de viajar para a final da Libertadores, o Palmeiras pega o Fluminense e depois pega o Grêmio fora de casa. Você acredita? Eu sou Red Bull Bragantino desde criancinha hoje também. Metade massa bruta e metade verdão hoje. Eu acho que numa circunstância normal, onde, sei lá, no primeiro turno seria uma rodada mais fácil para o Flamengo do que para o Palmeiras. Essa aqui, a gente está tendo o privilégio de ter 2 rodadas mais fáceis. Eu falo fácil, vocês sabem, né? Entre aspas, porque contra o Vitória era e a gente empatou. Mas a mesma coisa, o Fluminense cheio de desfalque, rivalidade, torcida pedindo para entregar, versus o Flamengo pegando o Bragantino, que ainda tem interesses no campeonato aí de ir para a Libertadores. E o Bragantino é aquele negócio, né, cara? Ele tem peças boas. É que parece que o Bragantino meio que escolhe o jogo para jogar, né? O Bragantino tem, às vezes, faz uns jogos absurdos e às vezes, igual quando a gente toma goleada. Tem jogador, tem o John lá, né? Que é a chance dele se redimir. Falou umas besteiras aí quando jogou contra o Palmeiras. Se ele mete um golzinho hoje, já volta, a gente perdoa, porque aí vai ter ajudado muito. Mas é uma rodada bem traiçoeira pro Flamengo. E aí, exemplo que a gente falou já essa semana, aquele texto que foi muito bem pontuado pelo Vene Casagrande, os 2 times estão esfarelados. Então, você estar esfarelado numa rodada onde você pega um time, especialmente o Bragantino, que é muito jovem, é complicado. Então, o Flamengo hoje, ainda mais com... Acho que volta o Arrascaeta hoje, né? Mas o Pedro ainda não joga, então tem
tem algumas dificuldades ali do Flamengo ainda. É uma rodada bem traiçoeira. Não seria surpresa um empate do Flamengo hoje, até mesmo uma derrota, mas não seria surpresa. Claro que o Flamengo pode fazer um ótimo jogo e retomar o bom futebol deles, mas se a gente analisar as últimas rodadas, os dois times devem sofrer hoje. Só que eu acho que para o Flamengo é um pouquinho pior, porque a gente tem esse lance do Fluminense desfalcado e não querendo entregar, né? Toda essa rivalidade aí. Meus amigos, hoje a noite promete. Então, eu espero que nós voltemos aqui bem felizes, comemorando a liderança do Palmeiras. Deixa aí nos comentários, cara, o que você acha a respeito? Você acha que é possível? Você acredita no milagre energético hoje? Você acredita que o Bragantino possa tirar um pontinho no Maracanã? Uma coisa muito importante também, né, cara, que eu tava reparando, não sei vocês, eu tô achando os dois times muito cansados. Eu comentei isso no outro vídeo também. Achei os dois times bem cansados. Eu assisti Flamengo e Fluminense, eu notei o Flamengo dando uma puxada na perna absurda. Lógico, os caras não vão correr igual um maluco, né? Acho que é a própria da cabeça do jogador. E fala, cara, eu não vou me forçar aqui, talvez eu nem coloque o pé numa dividida, porque eu corro o risco de ficar de fora de uma final. Talvez até o inconsciente também pegue isso. Mas eu tô sentindo os jogadores se forçando menos. Eu percebi isso no jogo do Palmeiras e percebi isso também no jogo do Flamengo. Aí eu não sei qual que é a questão. Se é física. Lembrando que o Palmeiras jogou muito esse ano. O Palmeiras, se eu não me engano, tem que olhar o tanto de partidas aí certinho, mas acho que o Palmeiras já fez 76 partidas. 76 partidas. Então, meu amigo, é muita coisa. Muita coisa. Pode ser o cansaço ou pode ser também os caras com o mental já em final de Libertadores, não? Junto os dois, né? Quando na semifinal ainda eu cheguei a falar isso que, claro, o Palmeiras preferiria pegar o Santander, pensando em Racing Santander, aí onde eu fui agora. O Palmeiras preferiria pegar o Racing na final e o Flamengo preferiria pegar a LDU. Só que para deixar em pé de igualdade, os dois na final fica mais, digamos, justo assim, porque os dois têm esse problema aí de calendário. Vai ter que jogar na terça-feira antes de ir para a final, vai ter que jogar o campeonato pensando na final, então pelo menos está em pé de igualdade, não tem desculpa para nenhum lado. Ano passado mesmo, o Botafogo tinha a final da Libertadores para jogar, tinha o Brasileirão e ainda assim o Palmeiras conseguiu, né, vacilar ali na reta final. Hoje tá igual, então não tem desculpa. O Palmeiras ainda, o Botafogo ainda teria uma desculpa para errar, para vacilar e ainda não vacilou, né? Também acho que tinha errado o suficiente para vir em 2023 o Botafogo também. Mas com certeza, né, fica na cabeça, medo de ficar de fora, já tá tendo várias lesões aí, o Flamengo, né, com muita lesão. Você pega, por exemplo, o Jorginho acabou de voltar, né, ele acabou de voltar de uma lesão que já tava meio que na dúvida, então, e o Jorginho já é mais velho, eles têm o Saúl também que é mais velho, o próprio Bruno Henrique, né, que é coisinha, cada vez que eu vejo o Bruno Henrique jogando bola me dá mais nervoso, mas já é mais velho também. O Arrascaeta não jogou contra o Fluminense porque tinha jogado pela seleção na terça-feira, né? Então, isso tá pesando muito, né? Essa sequência final aí, jogadores com data FIFA também pro meio. O lado bom é realmente os dois terem chegado à final e os dois estarem na mesma situação, né? E aí, cada um que se vire, né? Do jeito que dá, do melhor jeito. Acho que o Palmeiras hoje leva alguma vantagem física pela questão da idade, de ter os jogadores mais jovens. Só que aí o Flamengo tem a questão, talvez, da experiência também, né? Então, lá na final, eu acho que é a primeira final que é 50-50, assim. Eu acho que em 21 eu colocava um favoritismo pro Flamengo, em 20 pra gente, em cima do Santos eu colocava também, só que essa pra mim tá muito igual por várias questões. E corrigindo aqui a questão que eu falei para vocês dos jogos, tá? 76 jogos disputados. O Palmeiras pode chegar a 76 jogos disputados. E lembrando aqui, ó, na Europa, por exemplo, a título de comparação, o número máximo de partidas disputadas pelos europeus chega a 64. Então você está falando aqui de 12 partidas a menos. É uma quantidade significativa, né? Você está falando aqui de, quase um terço do Campeonato Brasileiro. Né? Você está falando aqui de número de rodadas. Então é um negócio muito cansativo. Pode ser a questão física, pode ser também a questão mental. Só quem está no dia a dia pode afirmar essa dualidade aí de coisas que estão passando aí antes de final de Libertadores. Mas é isso, meus amigos. Quer concluir alguma coisa, por favor? O Vitor Sérgio Rodrigues, acho que foi ele. Ele chegou, e ele é flamenguista, mas mesmo assim acho que é um dos caras mais conscientes aí de comentarista. Mas ele chegou a falar, por mim, colocava o Flamengo reserva no Brasileiro, pensando na Libertadores. Eu acho que o Flamengo não vai fazer isso, nem o Palmeiras,
Mas eu acho que talvez tenha, a gente até falou ontem, né? Talvez escolher os jogadores que estejam um pouquinho mais inteiros para jogar, que às vezes o cara é um pouquinho pior tecnicamente, mas ele tá com uma condição física melhor. O time inteiro reserva não vai porque precisa ganhar, os dois, né? Precisam ganhar. Mas para você ver, a ponto de chegar alguém e falar, ó, coloca a reserva aí, porque tá difícil, né? Porque você olha realmente os dois times na situação. Aquele lance, você vê que a perna não acompanha, às vezes, né? O que o cara pensa. Muito erro de passe, muito erro infantil e os dois times bom pra caramba, assim. Só Eu assim. sofro muito com isso também. Eu sofro muito com isso lá na pelada que eu jogo lá. A perna não acompanha. Infelizmente, eu tô em fim de temporada. Tá Tô em fim 10 de anos em fim temporada. de temporada. Exatamente, faz uns 10 anos. Tô jogando muito, então você já sabe. Cabeça não obedece, né, cara? Ou melhor, a perna não obedece. Aqui, hoje, funciona da seguinte maneira. Nós temos aqui, ó, Flamengo com 71, Palmeiras com 69, o que desempata o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Flamengo empatou, o Palmeiras ganhou. Número de vitórias, então você tem aqui, ó, o Palmeiras com 21, o Flamengo com 21 também. Então, nesse cenário, o Palmeiras iria para 22, o Flamengo permaneceria com 21. Então, esse é o primeiro critério de desempate. Depois vem o saldo de gols. Saldo de gols aqui do Flamengo, pô, um atropelo, né? 47 contra 29. Depois, gols marcados, né? Gols marcados também, o do Flamengo é maior. E aí depois o confronto direto. Aí também, pô, aqui é difícil, né? Aí depois tem confronto direto, depois tem cartão vermelho, mas aqui no cenário que se desenha, o Palmeiras ganharia com o mesmo número de pontos do Flamengo por causa do critério de desempate, que são as vitórias. O Palmeiras teria uma vitória a mais. Então, é o cenário possível hoje. Os caras iam arrancar a cueca pela cabeça, você imagina? A gente Mano, ganha esse campeonato empatado, com a vitória a mais. não, e E os perdendo os caras dois jogos com para eles. melhor ataque, melhor defesa, 70 gols, mano. É muita coisa, velho. É muita coisa. E muito pouco gol tomado também, né? Eu falei, assim, se não tem o Flamengo na vida do Palmeiras, o Palmeiras ganharia esse campeonato de braçada. E ao contrário também. Se não tem o Palmeiras aí, o Flamengo já era virtual campeão aí. Se os caras não ganharam com essa campanha aí, não que a nossa seja ruim, a nossa é incrível também vai ter uma frustração se a gente não ganhar. Mas a deles, assim, é uma campanha realmente muito fora da curva que se não der bom, os caras vão ficar malucos mesmo, velho. O paparazzo e o Flazoeiro vão na porta da CBF se isso aí acontece. Tem que mudar. Vergonha! Tem que mudar, os critérios aí. Os caras vão ficar loucos, velho. Maluco, seria bom demais. É isso, meus amigos. Falamos. O Oi? Flazoeiro assim na porta da CBF. Ô, CBF, tem que mudar. A CBF é uma vergonha. Aí ele repete de novo. Uma vergonha. Repete quatro vezes, né? É um refrão. Você criar uma música, ele repete o refrão 4 vezes. É isso, senhores. Vamos junto. Deixa o like aí, por gentileza. Falamos de vários assuntos para vocês. Falamos da escalação do Palmeiras para enfrentar o Fluminense. O que precisa acontecer hoje também para o Palmeiras ser líder. Fechado, meus amigos? Deixa o like, a gente volta aqui depois do jogo. Eu vou estar no estádio, o Erla nos bastidores aí. O Erla, que é o cara que trabalha aqui, né, da dupla. Eu vou estar no jogo hoje lá, no camarote dos nossos amigos da KTO, que inclusive a gente esqueceu de fazer KTO. Vamos voltar agora aqui e fazer. Falando pra caralho, mas deixa eu finalizar. Mas é isso, amigos. Deixem um like por gentileza. Se inscreve no canal se você não é inscrito, chegou até o final. E tamo junto. Valeu, avante palestra.